Jó capítulo 3. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens, espalhem-o, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que delas se apoderem densas trevas, não se regozijem ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o moço marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto eu não existiria, como criança que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está o pequeno como o grande, tanto pequeno como um grande, e o servo livre do seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se esconde luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez de meu pão me vem gemidos, e o meu lamento, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que recebo me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, tem misericórdia da nossa fraqueza, de nós em nossa fraqueza. Ó Deus, que nós venhamos entender que tudo que o Senhor faz é bom e justo. Que a nossa alma possa deleitar em Ti. Ó Deus, graças damos pelo livro de Jó. Graças damos porque podemos entender a história, porque temos ciência do começo, do meio e do fim. Ó Deus, te louvamos pela paciência de Jó. Ó Deus, e que por intermédio dele podemos também alcançar, ó Deus, tamanha disciplina, ó Deus, tamanha convicção, tamanha esperança, ó Deus, ao ponto, Senhor, de nos deleitarmos em Ti da melhor forma possível. Ó Deus, graças damos por tudo que o Senhor fará conosco. Ó Deus, que o nosso coração possa se regozijar em Ti,
que o nosso espírito possa se alegrar em Ti. Nos ensina, fala conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Começamos o capítulo 3. Logo depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Nesse momento nós nos deparamos com outro Jó. Jó, nesse terceiro capítulo, ele amaldiçoa o seu dia, o dia do seu nascimento, de uma maneira linda. Linda. O título da mensagem é A Paciência de Jó, né? Paciência de Jó. Com paciência de Jó, e a gente leu isso aqui. Como assim, a paciência de Jó, e a gente leu isso aqui, Jó amaldiçoando o seu dia? Imagina uma pessoa amaldiçoando o seu dia. Maldito seja o dia em que eu nasci. E fala de forma tão bonita acerca da maldição do seu dia. E por que podemos considerar que isso aqui, ainda assim, por mais que pareça impaciência, se trata de uma paciência enorme? Quando nós lemos isso aqui, ficamos olhando assim, como assim? Que regressão é essa de atitude? Por que Jó chegou a esse ponto? Nós somos ensinados, nós não fomos ensinados a enxergar o amor de Deus e o cuidado de Deus por intermédio de um profundo sofrimento. Ah, não, mas eu sei disso. Eu sei. Você pode saber, mas não aprendeu ainda. Porque uma coisa é você saber que você vai ter aflição. Uma coisa é dizer, olha, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, também você vai vencer. Aí você diz assim, opa, coisa boa. É muito bom. Quando estamos sentados aqui, quando estamos tranquilos, quando não há agonia na nossa alma, quando não há dor que cesse, receber essas palavras parece até ser uma coisa simples. Olhe, irmão, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. A vizinha fala mal, a gente diz assim, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Mas e quando Deus decide nos esmagar de forma que nós desesperamos da nossa própria vida? Quando aquilo que mais se almeja de estar vivo, é trocado, e nós começamos a almejar não ter nascido, ao invés de ficarmos vivos. E será que isso não pode acontecer com você? Será que essas coisas não podem lhe pegar de jeito? Será que você não pode ser um futuro Jó? Saiba de uma coisa, Jó é um homem possível e não um homem impossível. Você sabe o que é um impossível? Eu já preguei aqui sobre o impossível. Quando Jesus ele disse para sermos perfeitos, porque perfeito é o nosso Pai, ele está nos chamando as possibilidades. Quando ele disse para que nós venhamos guardar e amar a sua lei, ele já sabe que nesse guardar e nesse amar há falhas humanas, a qual o seu Filho amado tem que vir morrer para poder pagar pelo nosso pecado, porque faremos tudo de modo imperfeito. Mas o Senhor continua nos chamando à perfeição, sendo perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Então Jó, ele é um homem que tem o testemunho de Deus acerca dele. Mas esse testemunho acerca dele é acerca de um homem possível e não um homem impossível. Não é acerca de um homem perfeito, é acerca de um homem
que tem em seu caráter manchas também do pecado, e que está sujeito a todas as paixões, como Tiago vai nos falar no capítulo 5 de Tiago. E ele até também vai citar Jó. E nós pensamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e pensamos de forma numa dor que logo vai passar, e a gente se consola nisso. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas que lá no íntimo a gente fica achando assim: não, se eu estou fazendo o bem, tem que receber o bem. Não é possível que quando eu vou fazer o bem, eu receba o mal. Não é possível. Não é possível que o sofrimento ele possa vir a homens bons. E a gente viu que sim, é possível, sim, a homens bons. Jó era um exemplo de homem. A gente já viu isso de forma exaustiva. E agora nós vamos nos deparar com um Jó diferente. Daquele que diz assim: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender primeiro o contexto de o que é que está acontecendo aqui. O que foi que aconteceu? Nós sabemos que estamos falando acerca de um homem, o nome dele é Jó. Não sabemos quem é o pai dele, quem é a mãe dele. Sabemos que ele é um homem casado. Agora, nesse exato momento aqui, o casamento dele está a um fio. Ele está tendo crises na área do seu casamento. Esse homem tinha 10 filhos. Perdeu todos os filhos. Esse homem tinha um patrimônio grande, perdeu todo o seu patrimônio. E esse homem tinha saúde e agora perdeu toda a saúde. É nesse patamar que a gente está aqui, antes de iniciar o capítulo 3. Jó tinha um casamento estável, Jó tinha filhos, Jó tinha um patrimônio, Jó tinha saúde. Jó tinha saúde. Jó era um homem muito íntegro, temente a Deus, desviava do mal, importava-se com o seu próximo, era justo com seus empregados, não desamparava o necessitado, não era avarento, não era amargurado, era um homem hospitaleiro, ele não era enganador, ele era sincero, ele era um homem fiel à sua esposa, ele era um ótimo pai de família, era um homem exemplar, um homem totalmente exemplar. Nós vemos que Jó, ele perde todas essas coisas e ainda continua mantendo a sua integridade. E ele de fato é um homem íntegro. Deus dá testemunho acerca de Jó. Quando entramos no capítulo 3, temos que entender uma coisa: esse homem está destroçado. Esse homem é um zumbi ambulante. A gente viu as características do que aconteceu com Jó. Nós devemos amar Jó. Sabe por quê? Porque Jó, ele nos ensina o que nós devemos ser em meio à dor, e também o que deve acontecer, como nós pensamos em meio a tanto sofrimento. Nós não precisamos passar por tanto sofrimento para podermos conhecer e reconhecer o que está sendo feito em nossa vida. Por intermédio de Jó, nós conseguimos tirar essas lições. Por mais que as pessoas possam dizer: que coisa, isso aí é muito duro, escutar essas coisas assim é muito duro, que coisa pessimista. Mas aqui está expressa a sinceridade das palavras de um homem que está sofrendo, e muito,
Não é pouco, é muito. Esse homem está sofrendo muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas devemos considerar que, provavelmente, esse capítulo 3, ele vai relatar um homem não só que sofreu e que está sendo paciente, mas um homem que está sendo esmagado por aflições de forma continuada. Continuada, ele está sendo esmagado de forma continuada. Não foi... A gente às vezes tem uma semana ruim, né? A gente faz... Semana foi péssima para mim. Abram lá em Jó 7:3. Jó 7:3. Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Esse homem, ele já está há meses nesse sofrimento. Há meses. Quem sabe anos nesse sofrimento. Não foram dias. São anos nesse sofrimento. Nós vimos no capítulo 3 que Jó ele começa a falar e amaldiçoar o seu dia. E no verso 10 ele dá justificativa porque ele está amaldiçoando o seu dia. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse dia deve ser amaldiçoado, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Ele está amaldiçoando, está dizendo isso. Nós vemos ele explicando porque ele está amaldiçoando o seu dia. E depois ele vem fazendo questionamentos. Nós vemos do verso 11 ao verso 12 ele fazendo questionamentos. Depois ele explica por que está fazendo esse questionamento no verso 13. Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. E vai terminar essa explicação no verso 22. E depois ele começa de novo os questionamentos dele. Vai do verso 23 ao verso 24. E aí ele vai concluir dizendo o seguinte: olha, aquilo que eu temo me sobrevém, e aquilo que eu receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Esse é o resumo desse capítulo. A síntese é Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele não quer viver. Ele não queria ter sido. Ele não queria existir. Nós vimos que esses meses, eles provavelmente se passaram do verso 10 ao verso 11 do capítulo 2. Quando ele dá uma resposta à sua mulher, e depois pula-se para narrar a trajetória da vida dos seus amigos. Então, do verso 10 ao verso 11, há um salto no tempo, porque dá para se entender, não existia WhatsApp naquele tempo, não existia os correios, né? As notícias elas iam a cavalo ou a pé, mandava um mensageiro a pé e avisar. Esses homens moravam longe, em outras cidades, os amigos de Jó. Então nós concluímos, provavelmente, do verso 10 ao verso 11 há um pulo. Por isso que quando os amigos de Jó chegam, que se deparam com Jó, o que é que eles fazem? Eles choram, eles sentem a dor de Jó. Eles sentem a dor de Jó pesada. Seu amigo estava ali totalmente irreconhecível. Então o que acontece? Eles choram,
eles rasgam as suas roupas, eles jogam o pó para cima da cabeça, e eles se sentam com Jó em terra, e eles passam ali 7 dias e 7 noites, e ficaram calados sem dizer uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. A dor era muito grande. Não disseram uma só palavra. Passaram 7 dias e 7 noites. 7 dias e 7 noites. Eita, imagina. Que coisa. Chegaram de manhã e só saíram, e só começaram a falar na madrugada do 8º dia. Passaram uma semana sentados com Jó. Rapaz, que coisa. Passaram uma semana calados, só olhando, contemplando e aprendendo com a miséria de Jó, mas aprendendo de uma forma equivocada, diga-se por sinal. Mas vemos que essas pessoas eram amigos de fato de Jó, que deixaram suas esposas, deixaram sua família e foram passar esse retiro com Jó. E não era um retiro de festa, era um retiro de luto. Ficaram logo lá com Jó, nesse estado. Eles olham, depois logo desses meses de desengano que Jó relata no capítulo 7, eles olham para Jó, aquele homem que perdeu seus 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, que foi afligido por doenças horríveis, e nós já vimos, coceira de pele, a gente viu que um tumorzinho começou a sair na pele dele, ele começou a coçar. Que é isso? Que carocinho é esse? Que carocinho é esse? Aquele carocinho coçava, e era uma coceira incessante, ao ponto que ele pega um caco de telha, um caco de barro, e começa a coçar, e aquela coceira era tão forte, que as feridas começam a se abrir na pele dele. As coisas começam a se infeccionar. Jó, ele está agora sentado no monturo de cinzas que eram deixadas pelo lixo. Ele foi para ali para poder lamentar a sua miséria. Jó, ele está sentado no monte de cinzas, no lixo queimado, para representar o que ele está sentindo, com a cabeça raspada, com a barba raspada, e com o seu corpo todo estourado. Até porque a gente sabe que se não fizer uma limpeza na pele, né, se não trata os tumores, claro que vai inflamar. E naquelas cinzas também tinham micro-organismos, né, e começa a criar pus, inflamou todo, dos pés à cabeça. Jó, ele foi afligido por insônia. A pele de Jó ficou cheia de cascões de ferida preta. Jó tinha febre constante. Jó tinha diarreia constante. Jó, ele perde peso e fica esquelético. E agora, depois disso tudo, nós vemos um homem que passou por todas essas aflições, de perder seu filho, perder seu patrimônio, perder sua doença, agora jogado nesse lugar. Nós vemos que nas duas tragédias, tanto na tragédia da sua saúde, quanto na tragédia de perder os seus filhos e os seus bens, Jó, ele reverenciou a mão soberana de Deus e disse: não saí do ventre da minha mãe e não retornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em Jó 2,10 ele diz: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. É uma pergunta afirmativa à sua mulher.
Ele confia de absoluto no controle de Deus sobre todas as coisas. Ele se curva em submissão a Deus e aos golpes que está recebendo. Jó, nesse momento, ele tem um comportamento que a mulher de Jonathan Edwards, quando perdeu o seu marido, o jovem, ela escreve uma carta para sua filha e ela diz assim: olha, eu não sei o que está acontecendo na nossa vida, eu não sei porque Deus levou seu pai, mas a única coisa que eu sei é que Deus, ele deve ser adorado em todo o tempo. E o que devemos fazer simplesmente é beijar a vara que nos açoita. Ela tinha confiança em Deus, que Deus ia suprir todas as coisas, assim como Jó. Ela refletia na amargura de Jó e na sua amargura, e ela via que as coisas, ela tinha um fim proveitoso. Mas já disse, olha, dê graças a Deus por estar lendo o livro de Jó e não estar vivendo Jó. Mas agora nós vimos que depois desse período de luto, esses meses calado, esses 7 dias em angústia profunda, seus amigos ali contemplando, Jó agora ele começa a falar essas coisas do capítulo 3, e nós começamos a ficar desapontados com o super-homem que nós tínhamos conhecido. E começamos a entender que Jó não é um super-humano. O Jó, ele é um ser possível dentro das suas limitações. A perfeição que nós entendíamos acerca de Jó não era uma perfeição absoluta, como se ele fosse o Cristo sem pecado. Mas a perfeição de Jó, ela era uma perfeição possível, e ela cai por terra, simplesmente porque Jó é humano. Assim como nós somos sujeitos às paixões humanas. Nós vivemos dentro das nossas subjetividades e mutabilidades. Nós estamos fortes num dia e fracos em outro. Assim é o ser humano, instável. Um dia os discípulos estavam, ou pelo menos Paulo, estava na Ásia, e no capítulo 1, segundo aos Coríntios, acho verso 8, Paulo diz o seguinte: olha, eu não quero esconder de vós, mas na Ásia vocês precisam se lembrar que grande foi a tribulação que nos alcançou naquele dia. Nós não sabemos qual foi a tribulação, mas ele disse: ao ponto de nos desesperarmos da nossa própria vida. Mas ele diz: olha, a fim de que não confiemos em nós mesmos, mas sim em Deus. Ele fala: olha, o grande apóstolo Paulo, a quem vocês têm tanta admiração, se desesperou da própria vida também, porque afinal de tudo somos humanos, somos seres humanos, precisamos entender isso, de que somos seres humanos. A primeira lição que tomamos é que nós precisamos aprender os nossos limites e as nossas capacidades. Elas estão guardadas em Deus e somente em Deus. Não podemos dizer assim: nós somos o cara, eu aguento, eu faço, eu vou, eu sou bonzão. Se você olha para o currículo de Jó e coloca o seu do lado, você diz: eu sou nada. Então aprende uma coisa: se humilhe na presença de Deus. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante das calamidades, principalmente quando se diz respeito à calamidade que vem na vida do nosso irmão. Não pense que por você achar que mas ele foi fraco, mas eu teria passado por isso de forma tranquila.
Não pense que se sucederia como você disse, porque não entendemos como funciona o nosso coração, que é corrupto, enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Pode ser que venha um dia em que você diga: olha, pereço o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. No verso 3, Paulo fala. Jó, ele começa a questionar acerca do ser em meu sofrimento. E a ignorância de Jó provocava um silêncio dos questionamentos dele. Os quais ele diz: olha, não há nenhum motivo para ser. Eu queria não ter sido, eu queria não ter nascido, eu não vejo propósito nisso tudo. Ele começa, aquele homem agora que tinha respostas para tudo. Aquele homem que tinha resposta para quando a situação ficou preta, quando perdeu-se os seus bens, quando perdeu-se os seus filhos, e ele tem resposta dizendo: olha, Deus me deu, Deus tomou. E ele respondia com tamanha fé que nos exercita e nos faz enxergar que há possibilidade de nós suportarmos o sofrimento. Aquele homem que, quando a mulher questionou acerca da sua integridade, mesmo em meio ao sofrimento, diz: olha, mulher, nós temos recebido o bem de Deus e o mal não vamos aceitar. E ele cala a boca da mulher dele. Agora aquele homem que era forte, pomposo, agora aquele homem ele começa a ter uma crise de existência, uma crise existencial. Ele diz: por que eu estou aqui? Qual é o sentido disso tudo? Eu não queria ter existido, eu não queria ser o que eu sou. Eu não tenho forças, eu não consigo mais resistir. Jó, ele pensava o seguinte: olha, eu vou morrer e vou ter descanso para isso. Só que o próprio Deus, por intermédio da sua soberania, diz o seguinte: olha, vai tocar na sua saúde, mas não toque na vida dele. O Senhor manteve a vida de Jó. E Jó agora olha para isso tudo e diz: não, era melhor ter morrido. Estou passando por dores da perda, estou passando por dores físicas. A minha alma se angustia dentro de mim, agora eu não sei mais o sentido da minha existência. Eu não quero existir para ser uma dor ambulante, para ser um ser desprezível ambulante. E Jó ele começa a se questionar e diz: por que eu não morri na madre? Por que eu não expirei ao sair dela? Porque houve joelhos que me acolhessem, isso no verso 12. E por que peitos para que eu mamasse? Porque se concede luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou por todos os lados, porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Por quê? A tônica de Jó agora não é mais aquele que sabe responder, mas é agora aquele que pergunta e não sabe, se mostra um total ignorante acerca das coisas. Aí você diz assim: que tolice de Jó. Tolice porque, como o Tiago vai falar lá no capítulo 5, ele vai dizer: olha, dê a paciência de Jó e o fim. Tiago vai dizer: olha, vocês têm a possibilidade de ver não o começo, não só o começo, mas também o fim de Jó. Por isso que a história é tão linda. A história é muito bonita, porque a gente tem a possibilidade de ver o começo, o meio e o fim da história. Se nós ficássemos só com o começo da história, provavelmente, se isso fosse somente até o capítulo 3, nós ficaríamos dizendo assim: que história é essa? Que história sem sentido é essa aqui? Se nós fôssemos até aqui, nós ficaremos nos questionando acerca de uma história sem sentido, sabe?
Nós vamos entender o que foi que aconteceu. Jó, como já foi explicado, Jó estava pobre, cego, nu. Só que ele não chegou no fundo do poço. Jó não chegou ainda no fundo do poço. Tem algo a mais a ser tirado de Jó. Por incrível que pareça, tem algo a mais a ser tirado de Jó. Como assim, Natan? Tem algo a mais a ser tirado de Jó? Tem algo a mais a ser tirado de Jó. E a gente vai surpreender ainda mais. E a gente vai ver que Deus, Ele faz das suas criaturas o que Ele quer e o que Ele bem entende. Vamos citar o que aconteceu com o nosso amigo Jó. Porque outra coisa aconteceu e que vai agravar ainda mais a situação. E agora a gente vai entender o porquê ele está agora amaldiçoando o dia do seu nascimento. Nós vamos entender por que ele está fazendo isso. E vamos ver que não é fácil. Não é fácil. Quem era Jó? Quem era Jó? Tá certo, Jó, ele foi um homem íntegro, tal, tudinho, e que aconteceu todas essas coisas com ele. Vai lá para o capítulo 29. Capítulo 29 de Jó. A gente vai começar a entender agora o que foi que aconteceu com Jó, para Jó começar a amaldiçoar o seu dia. O dia do seu nascimento. Pois bem, olha quem era Jó. Capítulo 29. Vamos ler. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ou seja, no dia anterior, nos meses anteriores, essa desgraça toda que tinha acontecido com ele. Quando eu saía para as portas da cidade e na praça era-me dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Ou seja, Jó, houve um tempo onde Jó, ele ia para a porta da cidade, e na porta da cidade é onde eram julgadas as causas. E Jó, quando chegava, a presença de Jó era tão importante que as pessoas diziam assim: Jó, senta aqui, Jó, com a gente. Sabe aquela pessoa que chega e você vem para a mesa, você está no aniversário e chega uma pessoa muito importante, você faz de tudo para que ela sente na mesa e comece a conversar com você, porque você gosta de escutar ela. Olha, senta aqui, rapaz, senta aqui, para a gente falar com você. Mas Jó era mais do que isso. Jó era aquele cara que chegava na praça e as pessoas diziam: Jó, vem para cá, Jó, senta aqui, Jó. É mais ou menos isso que ele está falando. Os moços se retiravam. Opa, chegou Jó, acabou-se a nossa ousadia. Os idosos, aqueles homens mais velhos do que Jó, entendiam a capacidade de Jó e a honra que Jó tinha. Presta atenção aqui. Então eles se punham de pé, e os príncipes, os principais das famílias, reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudeciam e a sua língua se apegava ao paladar. Opa, todo mundo se calava. Era importante ou não era homem? Era muito importante, viu? Um homem de respeito, um homem que se fazia notável onde quer que ele chegasse. Jó era o homem mais importante da sua cidade. E quando as pessoas ouviam ele, no verso 11, ouvindo em algum ouvido, esses me chamavam feliz, vendo em algum olho, davam testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também um órfão que não tinha quem o socorresse. Então Jó era aquele cara que quando falava as pessoas davam ouvido, porque Jó era exemplo em tudo. Jó não era hipócrita, Jó era exemplo em tudo, e as pessoas não só escutavam como via. E coisa boa é ver uma pessoa coerente com o seu discurso. Jó, ele defendia, ele era um homem rico, piedoso.
Ele era um homem rico, mas que não tinha deixado de se entregar pelo desejo e pelas suas posses. Ele era rico, mas ele se compadecia do pobre, do necessitado. Ele livrava os pobres, os órfãos que não tinham quem os socorresse, ele socorria os pobres. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. Aqueles que estavam perecendo vinham sobre Jó. Jó, Deus te abençoe. Fui ajudado por Jó, abençoei a Jó. E eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de vestes. Olha para ele, o homem era justo. Como turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para os cegos e pés para os coxos. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desnecessitados, desconhecidos, eu examinava. Eu quebrava o queixo dos iníquos, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Ou seja, Jó era aquele que defendia os inocentes. Dá um pulo para o 21. O 21. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam em silêncio para ouvi-lo. E aguardavam em silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como um orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhi o caminho, assentava-me com os chefes e habitava como um rei entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. Volta para o verso 18. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Ou seja, eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrerei em casa com todo o conforto. Era isso que eu pensava. 19. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. O 20. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Jó, ele tinha honra. Você sabe o que é honra? É honra. Jó, ele tinha uma honra. Ele tinha uma imagem de um cara honrado. Onde ele chegava, as pessoas o respeitavam. Era desde o menor até o maior. Só que o que acontece? Quando as coisas começaram a complicar na vida de Jó, e esses sucessivos acontecimentos começaram a bater em Jó, uma coisa que vai acontecer é que essa imagem que as pessoas tinham acerca de Jó, ela cai. E isso é muito doloroso. Uma coisa é você sofrer, uma coisa é você se angustiar, uma coisa é você estar de luto, outra coisa mais terrível ainda é você passar isso tudo e as pessoas esquecerem do que você era. Quando você é honrado, quando você é aquele cara que as pessoas lhe respeitam, e você cai doente, e as pessoas chegam e vão lhe visitar, e levam um presente, e perguntam: está precisando de alguma coisa? Você tenta consolar a pessoa, porque sabe que a pessoa é importante. Mas o que acontece na vida de Jó é totalmente diferente. Totalmente diferente. Jó, além de não ter mais os seus filhos, além de não ter mais a compreensão da sua mulher, além de não ter mais os seus bens, além de não ter mais a sua saúde, Deus ainda vai retirar de Jó a sua honra. Isso é complicado. A honra de um homem. Isso é complicado. Depois dos flagelos que sobrevieram sobre Jó, a honra, essa imagem que Jó tinha, foi totalmente destroçada. Sabe o que acontece?
Existia uma teologia que não é muito diferente da teologia que nos cerca hoje em dia. Ela já estava lá na época de Jó. É a chamada teologia das casualidades, teologia da prosperidade, por exemplo. A teologia da prosperidade, ela vai dizer que o servo de Deus que é fiel, ele nunca vai experimentar derrota, porque afinal de contas ele é fiel. Se ele dá 100, ele recebe 200. Se ele dá 200, ele recebe 400. É tudo em dobro. É tudo em dobro. E se você fez alguma coisa, é porque você peca. Jó é um livro que tira toda a esperança em uma teologia falsa, arquitetada como essa, vindo diretamente do inferno. A teologia da barganha com Deus. E acontece que quando aqueles flagelos vêm, eles não só vêm carregados de uma dor interna, eles vêm carregados também de uma dor externa, porque é uma dor que vai ser causada por terceiros, porque todo mundo estava impregnado com essa teologia. Jó começa a receber esses flagelos, e as pessoas começam a contemplar o estado de Jó. Diz assim: ih, rapaz. Porque na teologia da prosperidade é o seguinte: se você dá 100, você recebe 200. Se você não dá 100, você recebe menos 100. Porque até o que você não deu lhe será tirado. É assim. E eles viam Jó dessa forma. Eles agora olham para Jó, e agora eles fazem de Jó objeto de toda a frustração. Já é difícil a pessoa ter que lidar consigo mesmo nessas horas. Agora Jó vai ter que lidar com os flagelos externos de terceiros. A honra de Jó, ela não é colocada em xeque. A honra de Jó é totalmente destruída, totalmente esmagada. As pessoas olham e não honram mais a Jó. Não honram mais a Jó. Capítulo 12, verso 4. Eu sou risão para os meus amigos, eu que invocava a Deus e Ele me respondia, o justo e reto serve de risão. Sabe o que é isso? As pessoas estão rindo de mim, as pessoas zombam de mim, eu virei motivo de piada. Como? Eu, que quando chegava as pessoas se calavam a boca, se emudeciam, esperavam a minha fala. Como se tudo que eu falava era de bom proveito. E agora eles riem de mim como se eu fosse uma piada. Tudo que eu falo soa como mentira, soa como chacota. Jó, capítulo 17, verso 2. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Imagina, Jó lá, está lá no seu leito de cinzas, e de repente chegam homens, não para consolar a Jó, mas para fazer de Jó, dos dias de Jó, os piores possíveis. Você já sentiu na pele o efeito da zombaria? Quando a gente é pequeno, a gente olha para você que tem irmão, a gente olha para o nosso irmão, e se ele fizer uma careta de deboche, aquilo já é o suficiente para a gente chorar e chamar para mamãe e papai. Aí a mãe olha assim para o menino e faz: o que foi que tu fizeste, menino? Ele faz nada. Mas a criança, outra criança, objeto da zombaria, está chorando. Porque a zombaria tem esse poder de, tirar a paz. Ela corrói dentro dos nossos corações. Esse sentimento de ser zombado, de ser chacoteado, esse é um sentimento que é terrível. Terrível. Você ser motivo de chacota, motivo de piada, é um sentimento que só quem passou por essa situação entende.
E Jó nunca tinha experimentado aquilo. Já era um homem honrado. Imagina você querer dar uma solução para um problema e as pessoas rirem da sua cara porque não acreditam em você. Você fala e as pessoas acreditam. Olha para isso, as coisas começam a ser tiradas de Jó. Jó ele começa a virar provérbio na boca do povo, de forma a denegrir a imagem de Jó. Capítulo 17, versos 6 ao 7. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Jó, ele passa por uma situação de extração de todo tipo de sentimento de honra que Jó tem. Até a sua própria família começou a desconsiderar Jó. Capítulo 19, verso 13 ao 21. A família de Jó, como no verso 13, desampara Jó. Olha o que Jó fala: pois longe de mim, a meus irmãos e aos que me conhecem como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Pula para o verso 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Ou seja, a sua própria família tinha abandonado. Você sabe, se você for andar pela rua de Recife, não sei da Paraíba, mas dificilmente você não vai se deparar com uma figura que está um homem só, maltrapilho, sujo, sem o amparo de ninguém. Um bêbado, sabe? Ele anda pela rua e ninguém se importa com a vida dele. Ninguém se importa com a vida dele. E você vê aquele homem, e se você para falar com um homem daquele, você vê que existem problemas mentais. E foi um homem que foi desconsiderado até pela sua própria família. Aquilo aconteceu com Jó. Esse fato acontece com Jó, Jó ainda estando em sua integridade. As pessoas abandonam a Jó, não porque Jó começa a falar besteira, mas porque eles começam a analisar a vida de Jó a partir do que eles estão vendo. Eles estão dizendo o seguinte: olha, você é um miserável que merece isso tudo que está acontecendo. Você merece isso. Eu quero distância de você, eu não quero ter contato com a sua roupa. Saia daqui, a mão do Senhor está sobre você, porque você é o pior. Você é a pior das criaturas. Eu estou vendo em você a repugnância de Deus por você, e não o amor de Deus. Até os próprios empregados de Jó já não tinham ele mais como respeito do patrão. Eu pago o teu salário. O verso 15: os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus próprios olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho que de suplicar-lhes eu mesmo. Olha só, Jó era um cara que hospedava pessoas na sua casa. Jó era uma casa que um camarada que tinha vários empregados. E Jó ele passa por uma situação tão terrível que esses homens, a qual ele deu guarida, a qual ele acolheu, a qual ele sustentou, esses homens já não ligavam para Jó e desprezavam Jó na sua face. Verso 18: até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Até as crianças. Os pais não se importavam com o que as crianças estavam fazendo.
Já merecia na cabeça deles. Vai lá, criança, zomba lá do imundo, daquele que não serve para nada, daquele que tem desprezado a Deus, daquele que tem pecado. Olha que situação. Verso 19: todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornam contra mim. Ele tinha amigos íntimos, ele tinha aqueles amigos que ele amava, se tornaram contra ele. Que difícil, né? Eita, que situação muito difícil. Existe um tato que diz assim: além da queda depois. Capítulo 30. Eu já li de forma interpretada, mas agora homens mais moços do que eu zombam de mim. Eu era esse cara que eu falei para vocês, que as pessoas paravam para me escutar, que as pessoas me respeitavam. Mas agora os homens mais moços zombam de mim. Aqueles os quais os pais não valiam de nada. Eu não poria essa gente que está zombando de mim, com os cachorros que cuidam do meu rebanho. Pessoas insignificantes agora zombam de mim. No verso 2: de maneira que eles eram tão insignificantes, são tão magros, sem força, que os seus braços eu não contrataria por nada. São homens enfraquecidos de tanto passar miséria e fome. À noite na solidão, eles comem raízes secas, porque eles são passafomes. Eles pegam ervas e cascas de árvores que não servem para comer e comem aquilo. E eles são expulsos do meio das pessoas. Sabe? Essas pessoas vinham, e essas pessoas eram tão desprezadas, que as pessoas expulsavam eles. As pessoas diziam: sai daqui, seus miseráveis. E eles fugiam como ladrões. Eles tinham que morar em barrancos medonhos, em cavernas da rocha. Eles moravam fora da sociedade, eles eram marginais. Já no verso 8 vai dizer: olha, essa raça é tão inútil, gente sem nome, gente ímpia, gente que não tem nenhum tipo de respeito. Elas são enxotadas do país. Aí verso 9: mas o que acontece? Essas pessoas tão baixas, essas pessoas elas começam a olhar para Jó e fazer Jó objeto das suas frustrações. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim, se afastam e chegam até a cuspir na minha cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca e me fez correr e procuram acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém faz nada para parar. Entram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse a nuvem. O verso 16: agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. Lá no capítulo 19, já no verso 21, ele vai dizer: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão do Senhor me atingiu. Você imagina estar com o seu próprio
seus próprios questionamentos internos, suas próprias indagações do que está acontecendo, sua própria ignorância, e de repente você vê as pessoas começarem a lhe olhar torto. Aquele camarada ali é um desgraçado. O que a gente puder para tornar a vida dele um inferno, a gente vai tornar. Eles não tinham um mínimo de compaixão. Não interessava se Jó tinha perdido os filhos dele, não interessava se Jó tinha perdido tudo que era dele, não interessava se Jó era um trapo, um lixo. Mas os homens, eles faziam questão de tornar isso tudo ainda pior. E eles cuspiam na cara de Jó. Eles cuspiam na cara de Jó. Veja que situação. Jó não chegou no fundo do poço, Jó ainda ia chegar no fundo do poço. E o fundo do poço era a sua honra ser totalmente extirpada, tirada dele, ao ponto de ele ficar como um nada. Um nada. Homens que eram nada, agora passam a perseguir Jó, a cuspir em Jó, a ficar falando e zombando contra Jó, e ninguém faz nada, ninguém tem sequer a hombridade de dizer: gente, o camarada está sofrendo, sai daqui. Os próprios parentes abandonaram o Jó. E agora a gente está aqui no verso 3, no capítulo 3, onde Jó agora fala das suas próprias amarguras. É muito fácil a gente julgar a situação de Jó, né? Muito fácil. Mas o que acontece é que a fé e a reverência de Jó, elas não foram recompensadas de forma rápida. E o que ficava na cabeça de Jó era o seguinte: o que o Senhor quer de mim? O Jó tinha uma paciência tão grande que, mesmo passando por tudo isso, Jó ele não amaldiçoa Deus. Jó ele não fala contra Deus. E a única maneira de externar o seu descontentamento é se voltar contra o seu próprio dia que nasceu, e não contra o Criador. Por isso que até nessa, entre aspas, impaciência, a gente vê paciência, porque Jó suporta tudo. Na ignorância de Jó acerca do seu fim, nós vemos um homem que ainda é forte para poder não se voltar contra o seu Criador, porque ele sabia da necessidade do seu Criador. Não tinha como se negar acerca do ser de Deus. E tudo que vai restar o porquê. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Era o que já perguntava. Por que isso está acontecendo? Meus filhos morreram, eu perdi tudo. E eu disse: olha, Deus me deu, Deus tomou. Minha saúde foi embora. Vieram falar contra mim. Vieram mandar amaldiçoar Deus e morrer. E eu disse: olha, Deus tem me dado todas as coisas. E ainda fui fiel a Deus. Ok. Agora eu vou ter que morrer. Eu vou morrer agora. Mas a morte não vem. Mas a morte não vem. E ele fica se perguntando: sim, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é que eu posso mais te dar? Eu fui fiel, eu não neguei. Satanás quebrou a cara. Em meio a todas essas coisas, Jó ainda é paciente, porque isso não feria nem maculava em nenhum instante a honra de Deus. E ele sabia que Deus era dono de tudo. Deus me deu, Deus tomou, é soberania.
E ele não retribui a Deus na mesma moeda social. Ele se recolhe à sua insignificância e ele procura em Deus a saída para os seus questionamentos, para os seus porquês. Ele diz: Deus, o Senhor tem contemplado e o Senhor tem me esmagado. No verso 30, ele vai dizer, olha, no capítulo 30, ele vai dizer: o Senhor tem me pegado pela gola. Mas Deus, ele continua sendo Deus. Jó, ele tem uma paciência que nutre em nós uma esperança de estarmos confiantes em Deus, mesmo quando tudo isso acontecer em nossa vida. E se acontecer, porque se isso não está acontecendo em nossas vidas, meu irmão, que sejamos felizes, que agradeçamos a Deus, que sejamos gratos a Deus, porque a bonança nos vem, não a desaventura, ou não vem a desgraça. Mas é isso que vai acontecer, é que num grande momento, no decorrer da nossa vida, vai vir dias em que nós precisamos aprender com Jó, aprender não só com o início de Jó, mas também com o meio e com o fim, saber que nós somos seres humanos e que somos chamados a entender que existe um decreto que está favorável a nós, mesmo na nossa vida. Nós não estamos vendo, nós não estamos sentindo, nós não estamos percebendo, mas há um momento em que tudo isso vai cessar. Por mais que não seja aqui, será na eternidade, como temos visto em Romanos 8,18. As aflições do presente momento não há de ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Isso tem que nos dar esperança ao ponto de nós resistirmos. Já tinha uma esperança semelhante. Ele queria morrer, claro, mas ele sabia que a partir do momento que ele morresse, ele ia se encontrar com o seu Deus. Mas ele não conseguia entender a dor e a didática da dor. Ele dizia: o que o Senhor quer me ensinar a mais? Eu não entendo o significado para isso. Eu não tenho resposta para isso, só tenho um porquê. Nós devemos ter paciência e aprendermos com Jó em sua perseverança. Entendermos que existem momentos em que nós seremos fortes, existe um momento onde queremos e questionamos a nossa existência. Por quê? Por que estamos aqui? Por que eu vivo? Uma coisa é experimentar uma tragédia súbita. Outra coisa bem diferente é experimentar uma miséria continuada, implacável, que dura meses e anos. Você tem história de mulheres que o carro capota e de repente essa mulher ela não foi afetada por aquele acidente, e aquela mulher ela vê o seu marido debaixo do carro e ela simplesmente levanta o carro sozinha, e tira o seu marido lá de baixo, a sua criança lá de baixo. E sabe o que acontece? Depois de tudo isso, há uma carga sobre ela, que ela é, posteriormente a isso, internada em choque. Foi forte o suficiente para suportar aquele peso, mas logo quando passa, as coisas começam a desmoronar. Piper, ele vai fazer uma comparação, John Piper, sobre essa comparação espiritual, e isso vai acontecer na vida de Jó. No momento do tumulto e da tragédia, é dado a muitos a graça de suportar o peso com a fé excelente, genuína. Mas mais tarde,
o peso implacável das consequências vai tornar o maior valente aquele que entra em colapso da sua existência, no desespero do ser, porque eu sou. Aquele que fazia e dava respostas, agora está fazendo perguntas acerca da sua existência. Como um soldado que tem a sua perna arrancada em meio à batalha, numa mina terrestre, e volta correndo para o local seguro, depois chora como criança na recuperação do fato. Uma coisa é viver uma tragédia repentina, outra coisa totalmente diferente é ter a mesma dor por semanas, meses e anos. Eu vou perguntar: por que eu não morri? Por que não morri na madre? Por que não esperei? Por que não inspirei a sair dela? Por que houve regaço, houve joelhos que me acolhessem? Por que peitos para que me amamentasse? Por que se concede a luz ao miserável e a vida ao amargurado de ânimo? Por que esperam a morte e ela não vem? Por que se concede a luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vem gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Jó, ele passa os capítulos à frente sem a resposta para essa pergunta. Nós podemos dar a resposta tendo o sentimento de resposta em Deus através das suas escrituras. Jó, que no mínimo Jó tinha, era uma teofania, eram palavras ditas, sonhos, no qual Deus falava com ele. Nós temos a palavra por completo entregue a nós. Homens que passaram, viveram e escreveram as Sagradas Escrituras, faz com que as letras desse livro sejam escritas com sangue, amargura e sofrimento. E nós desprezamos esse livro com uma simplicidade enorme. Mas Jó poderia ter sido ainda mais contemplado pela bondade se tivesse o conhecimento que nós temos. Conhecimento que desprezamos. Por que, Jó, isso tudo acontece? Porque tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Tudo é totalmente significativo. Nada é sem significado. Não existe acaso. Não existe algo aleatório. Existe tudo determinado pela vontade de Deus. João Piper diz que cada milissegundo da nossa dor, da natureza caída, do homem caído, cada milissegundo da miséria, da nossa miséria no caminho da obediência, está produzindo uma glória peculiar que nós obteremos por causa disso. Nada é sem sentido. As tribulações não são sem sentido. Alguma coisa está acontecendo que nós não conseguimos compreender hoje, mas compreenderemos a partir do amanhã, quem sabe. Não estamos entregues ao acaso. Por isso que não devemos olhar para o que é visto. Não devemos enxergar o que nós sentimos. Porque não é sem sentido as nossas tribulações. Deus está produzindo, está trabalhando em nós um peso de glória eterna. Pai, que ele prossegue dizendo o seguinte: olha, quando doer, não desanime, mas tome essas verdades e no dia a dia concentre nela, pregue-se para si mesmo todas as manhãs. E fique sozinho com Deus e pregue a palavra dele para você mesmo,
até que o seu coração cante com confiança de que você mesmo, na tribulação, é cuidado por Deus. Se você desanimar, sua esperança tem que estar em Deus. Quando o dia mal acontecer, a sua esperança deve estar em Deus. A conclusão é que mesmo que haja prejuízos em nossos relacionamentos, em nossas finanças, nossos filhos, em nossa saúde, em nosso casamento, em nossas amizades, nós devemos entender que nada é por acaso, que devemos esperar e ter a paciência de Jó. Vamos abrir aí, Tiago, capítulo 5, verso 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firme, tendo ouvido da paciência de Jó, e visto que fim o Senhor lhes deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia, e Ele é compassivo. Apesar do que estamos passando, o Senhor Ele continua sendo aquele que é cheio de eterna misericórdia, é aquele que continua sendo compassivo, independente se acharmos o contrário, independente se a resposta não vem. Amém?